No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês todo o processo criativo que eu fiz de um projeto de um apartamento de 60 metros quadrados e a gente não fez reforma. Se você é novo por aqui e gosta de reforma e decoração, aproveita para se inscrever no canal porque tem vídeo novo toda quinta-feira às 7 horas. Então aqui a gente tem a entrada principal do apartamento. Então na planta original a gente tem o acesso pela cozinha aqui. A cozinha é composta pela geladeira, aqui uma bancada de trabalho, o fogão. Aqui a gente já tem o acesso à lavanderia. Na lavanderia tem uma máquina de lavar roupa e um tanque. Aqui a gente tem uma parede, aqui também, dividindo a cozinha com a lavanderia. E a sala de estar, então, ela é composta por um sofá. Aqui é onde já estavam os pontos da TV e tudo mais, então aqui fica com a TV. E aqui uma sala de jantar com uma mesa de 6 lugares, bem tradicional. Na circulação, então, a gente tem 2 dormitórios, esse apartamento. Então aqui seria a cama, aqui um guarda-roupa. E na suíte, então tendo acesso por aqui, a gente tem também os pontos de TV já aqui, a construtora já entregou assim. Aqui a cama e esse espaço aqui para o guarda-roupa. E os banheiros espelhados um para o outro. Esse banheiro aqui tem a bacia sanitária e chuveiro, simples. Agora eu vou mostrar como que ficou a solução que eu propus, então, para esse apartamento. Então essa aqui é a solução final que a gente propôs para o apartamento. Logo na entrada, a gente criou um hall, e nesse hall ele é composto por uma chapelaria. Então nessa chapelaria aqui a gente tem esse mobiliário que ele serve como um pequeno baú para guardar sapato, guarda-chuva e tudo mais. E nessa parede a gente acabou colocando um painel, e neste painel tem ganchos, então a gente consegue colocar casacos, bolsas e tudo mais. Nessa solução que foi gerada para o hall, a gente acabou gerando um corredor. E como que a gente conseguiu transformar esse corredor em algo dinâmico, né? Que não ficasse um corredor sem nada, né? Com parede. Isso acaba gerando um espaço monótono. Então, como que a gente solucionou isso? A gente acabou colocando espelho nessa parte de trás desse móvel aqui, que é a sala de jantar, e espelho nesse móvel aqui, que é da cozinha. Então, dessa forma, a gente acabou gerando dinamicidade no caminho. Então, a gente acessa o apartamento e já dá de frente para um espelho aqui, e aqui a chapelaria, então tem função. Logo aqui ao lado a gente tem essa prateleira que ela serve como divisória do hall para a sala de jantar, e também ela tem outro papel muito importante nesse projeto, que essa prateleira ela foi feita para cliente colocar de forma exposta todas as lembranças de viagem que ela tem. Então tem esse papel afetivo muito importante nesse projeto. Então dessa forma, então, a gente tem um caminho que ele não se torna monótono logo de acesso para o apartamento. Então a gente entrou, a primeira vista que a gente tem então é da sala de estar, né? É do living. Esse living, lá pela planta da construtora, também, como a gente não fez reforma, esse foi o primeiro ponto que o cliente deixou bem claro, é que não teria reforma. A gente teria que mobiliar o apartamento com os pontos existentes e o que já tinha lá. Então a gente aproveitou o ponto da TV aqui, né? A gente colocou a TV nessa parede. Mantivemos também aqui o sofá na posição que já estava antes. Mas como que a gente conseguiu enriquecer essa sala, né? Dar um enriquecimento, não ficar apenas só a TV e um sofá. Como que a gente conseguiu gerar isso então? A gente acabou colocando um banco aqui. A janela da sala ela é muito legal porque ela tem um parapeito de vidro, então a gente consegue ter uma boa visão. No lado de fora, aqui a gente tem uma praça nesse canto. Então, ao sentar no sofá, além de ter a visão, claro, porque já existia um ponto existente aqui, a gente não iria fazer uma reforma, quem senta aqui, principalmente nesse banco que a gente acabou gerando aqui, o olhar dessa pessoa, ele é direcionado para a praça existente lá fora. Então, percebe como é importante ter uma percepção, uma visão muito mais ampla do que apenas as paredes, né? Do que só a composição de uma coisa combinando com a outra. Tudo é importante, até mesmo essa visão fora do apartamento.
e não só olhando para dentro. Aproveitar essa parte toda legal que tem aqui da cidade, trazer isso também para dentro do apartamento. Então, pontos importantes. O sofá, ele já era um sofá existente da cliente, então a gente manteve, deu super certo, porque ele coube aqui nessa parede e ficou com espaço suficiente para ter uma vegetação nesse canto. E essa mesinha de canto aqui, essa mesinha de canto também tem história. Então esse apartamento, ele é composto por diversas memórias afetivas, tanto aqui nessa prateleira, quanto também nessa mesinha. Foram objetos e lugares para colocar objetos que a cliente pediu logo no início. São espaços para os objetos que a cliente deixou claro desde o início que iriam fazer parte da nova casa. Então logo nesse espaço aqui, a gente tem a sala de jantar. E a sala de jantar, então, ela ficou composta por essa prateleira, que fez a divisória aqui com o hall, e com uma cristaleira, que também tem memória, né? Essa cliente, ela é muito querida, ela tem a cristaleira desde o casamento dela, de muitos anos. Então, aqui ficou um espaço também afetivo para guardar essas peças de porcelana e tudo mais. Então, aqui, diferente lá da solução que a construtora colocou como uma mesa quadrada, ocupando, né, todo esse espaço, a gente consegue ter uma solução bem melhor aqui nesse canto, colocando então essa mesa redonda aqui, que acaba gerando mais conforto, porque já é um canto aqui, né? A gente já tem essa quina. Então, a solução de ter uma mesa mais circular acaba driblando esse canto e acaba gerando mais conforto. Agora, olhando mais para esse canto daqui da sala, né, onde tem a comunicação com a cozinha, foi bem interessante essa solução de projeto que a gente acabou gerando. Aqui, a gente tem uma bancada, então, que perpassa pela sala de estar e ela vem para a cozinha. Porque essa cozinha aqui, como a gente pode perceber, ela é uma cozinha que ela tem pouco espaço de bancada. A gente só tem essa área aqui, que é tanto área molhada quanto área seca. É tanto para lavar a louça e deixar escorrendo a louça ou tudo mais, né? É um espaço tanto de trabalho quanto também de limpeza. Então ficou um espaço muito pequeno. E como que a gente conseguiu solucionar isso dando mais espaço de bancada para essa cozinha? A gente acabou gerando então aqui uma mesa que ela comporta 2 pessoas e ela tem a mesma altura dessa bancada daqui. Então, quando estiver utilizando aqui a cozinha para fazer os preparos dos alimentos, a gente consegue ter mais uma bancada. E com isso a gente consegue ter também a triangulação dentro de uma cozinha, que é muito importante, que é composta basicamente por cocção, limpeza e preparo. Então, dessa forma, a gente conseguiu solucionar a parte funcional dessa cozinha. Além de ter essa mesa que vai ter dupla função, tanto quanto para sentar, com banquetas e tudo mais, quanto bancada para cá, a gente acabou gerando, então, 2 portas aqui de correr, são 2 folhas que fecha tudo para cá e recolhe tudo aqui na área de serviço, na lavanderia. Então, a gente consegue dividir também esse espaço, né, e dar mais privacidade. Ou então, para quiser deixar fechado, né, quando estiver cozinhando, para não encher e tudo mais. Por mais que a gente tenha aqui uma janela e também a gente tem a coifa. Então a gente tem sim maneiras de fazer com que o cheiro, né, do alimento saia. Mas até por uma questão estética e funcional também ficou bem bacana essas portas aqui. Outra solução muito legal que veio com esse projeto, a gente inseriu então aqui uma torre quente, mas bem entre aspas, porque não é com forno embutido e nem micro-ondas embutido, mas a gente gerou então uma torre onde aqui ficou o forno elétrico, micro-ondas e mais um espaço de armazenamento e fez a divisão então com o hall. Então o fundo desse armário aqui é o espelho que dá aqui pro hall e pra cá a gente tem espaço de armazenamento e também de forno e micro-ondas. Aqui a gente tem a churrasqueira, porque pra quem é do sul sabe que é bem importante ter. Na primeira proposta de layout, eu cheguei a sugerir a tirarem a churrasqueira para trazer a geladeira para cá e a gente aumentar essa bancada, mas não foi aprovado pelos clientes. Então aqui na área de serviço, né, a gente manteve a máquina de lavar aqui. A solução que a gente acabou gerando para dar mais visualmente, deixar um pouco menos ruído, foi embutir esse tanque de louça embaixo de um tampo de pedra. Então quem olhar assim de longe por aqui não parece, não dá para ver que dentro aqui a gente
gente tem um tanque de louça embutido. Então é uma forma de utilizar o que vem da construtora e a gente economiza. Saindo então da área de estar aqui do living, indo pro office. Esse foi um outro desejo da cliente. A gente manteve os pontos, então, elétrica, ar-condicionado também, uma coisa que eu não comentei anteriormente nos outros espaços, mas a gente não mudou, a gente deixou no mesmo lugar. E aqui a gente acabou gerando então um armário para armazenamento e também para eventuais visitas e um canto para estudo e leitura. Então aqui a única inserção de pontos que a gente fez aqui foi na parede, foi a inserção de 3 pontos de luz para colocar fita LED nas prateleiras. E as fitas LEDs aqui, elas têm a funcionalidade de deixar iluminado esse espaço que é para trabalho e leitura. Então, dessa forma, a gente consegue ter uma boa iluminação de bancada. Já partindo para esse outro lado aqui do office, a gente acabou fazendo, então, armário aéreo em todo esse espaço. Aqui na parte de baixo, a gente tem uma prateleira para guardar também livros. E também nesse espaço aqui, ficou a dimensão adequada para ficar um sofá-cama ou então uma cama de solteiro. E a gente colocou, então, uma arandela ao lado aqui para poder dar uma boa iluminação também para a leitura, seja no sofá, seja na cama. No banheiro social, então a solução foi, a gente manteve a bancada que já estava existente, entregue pela construtora. A gente fez uma bancada nesse tom verde, muito fofo. E para diminuir custo e também por não ter lá tanta funcionalidade, porque não vai ser o banheiro que essa cliente vai usar todo dia, a gente colocou espelho nessa parede, mas para não ficar sem nenhum espaço para colocar decoração, aromatizador, algum sabonete e itens mais decorativos nesse banheiro, a gente criou um nicho, então, sob a bancada. E por fim, chegando na suíte, a gente manteve a posição inicial da TV também, e aqui ficou a cama com uma divisão menor. Ela não é uma cama de solteiro e nem uma cama de casal, ela é uma cama que particularmente, eu confesso que eu não gosto do nome, mas é o nome comumente, que é a cama viúvo. Então ela tem uma dimensão menorzinha. A gente manteve aqui, deixamos mesinhas de cabeceira desse lado e do outro também. E aqui ficou uma penteadeira com esse espelho retroiluminado, muito bonitinho. E aqui um móvel de apoio com gavetas e espaço para aparelhos da TV e eletrônicos que, né, são necessários. E aqui no canto ficou o guarda-roupa. O guarda-roupa tem uma história bem interessante, porque a gente estava pensando se fazia closet fechado, se iria manter armário, e a gente acabou chegando numa solução que a cliente mesmo acabou me comentando para ter essa porta assim no meio. Ela é uma porta com essa angulação que daí a gente consegue aproveitar melhor os cantos. Achei uma ótima solução e que veio da cliente. E logo aqui na frente dessas portas a gente tem um espelho, que daí vai ser de corpo todo, né? Aqui ficou mais um espelho para penteadeira. E já nesse banheiro, que é o banheiro onde ela vai utilizar todo dia, daí sim a gente sugeriu um aéreo, né? A gente propôs um aéreo e um balcão embutido embaixo do tampo já existente. Essa cliente, ela tinha uma particularidade bem diferente. Ela não gosta muito de ar-condicionado. Então a gente instalou, claro, porque acaba em alguns momentos fazendo necessário tanto para frio quanto para calor aqui no sul. Mas a gente acabou colocando ventilador de teto em todos os ambientes. Então a gente tem ventilador de teto na sala, ventilador de teto no office e ventilador de teto na suíte. Então com esse layout a gente acabou satisfazendo os desejos iniciais, né, principais da cliente, que era ter espaço para colocar toda a memória afetiva dela de viagens e de outros acontecimentos da vida, ter os ventiladores de teto e não fazer reforma. Então não teve quebra-quebra. A gente acabou fazendo alguns pontos a mais de elétrica, mas que foram bem pontuais mesmo. A gente colocou, como eu comentei anteriormente, foi só a gente apenas adicionou pontos para fita de LED aqui no office. A gente acabou deslocando a altura dos pontos de TV aqui nessa parede e adicionamos mais uma tomada aqui na suíte. Então foram ajustes super pontuais, mas assim, não teve quebra-quebra. Revestimentos a gente manteve todos, pedras a gente manteve todos, paredes, né, as divisórias internas, não fizemos nenhuma reforma. Foi realmente como a construtora deixou. Então a gente acabou procurando soluções alternativas e a gente conseguiu ter então esse layout bem satisfatório,
com o auxílio de um planejamento de uma forma geral, muito macro. Então a gente conseguiu trazer tanto a cidade para dentro do apartamento, com essa visualização para praça, aqui no lado de fora, como também toda a relação da cliente com a nova casa, então incluindo mobiliários com a função tanto estética quanto também afetiva, que é muito importante. E além disso, a gente conseguiu incluir mais bancada, mais armazenamento e muito mais funcionalidade nesse projeto. Bom, agora que tu já viu todas as soluções desse projeto, me conta aqui embaixo nos comentários se na tua casa se tem algum móvel para guardar alguma recordação. Comenta aqui embaixo também se tu gostou de alguma solução ou se faria de algum jeito diferente. E se tu curtiu o vídeo até aqui, dá um like e eu te vejo na próxima semana.